2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Bom dia a todos e a todas da Rádio Utopia 91,1, Rádio Planaltina, uma rádio comunitária. Estamos falando baixo, bem baixo, para não assustá-las. Assustá-las, não podem nos ouvir. Não me malbrigades! De novo na casa. Meu irmão. Te levei agora. Porra, que viagem assustadora é essa que você me levou? Vem viajar comigo pelo mundo. De repente eu vou e que lugar foi esse? Que lugarzinho! Nossa senhora, saudade de quando a gente foi lá pro Israel, Afeganistão. Qualquer canto em guerra, velho. Menos assustador. Zack Snyder, um dos monstrinhos dos quadrinhos atuais. Joke, eu não conhecia esse cara. Eu também não. É Joke? Jock. Não conhecia o trabalho dele. Hollywood, eu já conheço o trabalho dele bastante. Ele que faz essa graça, né? Ele que nos dá as cores. Isso. Matt Hollywood. Esse trabalho aqui é um diferencial. E tá muito. E no Brasil tá saindo pela Dark Side. Né? Eu tenho que ver por onde é que saiu realmente. Nos Estados Unidos saiu pela Devil, alguma coisa, né? Eu te entrego aqui, Jazinho. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Passou aqui, saiu pela... Não. Essa Dark Side Graphic Novel? Eu acho que foi. E a Dark Side, ela tem uma premissa de lançar coisas pesadas. O objetivo é lançar quadrinhos, né, bem densos, em sua grande maioria de terror. E vem com witches, ou como o nome mesmo falou, né? Whites, porque em vez do I tem um W. Tem um W. Um W que eu demorei a anotar pela minha vergonha. É o Witches. Eu, ué, mas calma aí. Não é assim que se escreve Witches. Pois é. E aí, Naomi? Em primeiro lugar, até que ponto a gente está acostumado com terror? Nesse nível. Não é um terror gore. Pra quem não... Vamos só fazer não é o vampiro que ri, a gente fez vamos um vampiro que ri. Exatamente. Vamos só fazer umas brincadeiras nesse sentido. E dar umas explicaçõezinhas meio que básicas. Até porque eu não sei se você conhece, você pode aí soltar uns 5 minutos de fala, porque a gente vai falar isso. Ou botar um complemento pra gente depois lá no comentário. Nós temos vários tipos de terror. Vamos pegar os dois clássicos, que é o terror psicológico e o terror gore. Isso. O terror psicológico é aquele onde o monstro nunca aparece. Fica no suspense. Fica no suspense eterno. Só que é aquele que realmente faz a coisa. Ele não é apenas suspense, né? Ele não te mantém na ideia. Acontece. Da coisa ficando talvez, não pode ser. Bebê de Rosemary é isso. Não é só um filme de suspense. Sim. É um terror que é mais para essa ideia do suspense. Mas é você ter, na verdade, a coisa acontecendo. Com certeza. É o psicológico que vai... Exatamente. Tem que pesar, tem que causar um terror ainda. Só não ficar vendo um monstro toda hora ali. E o gore é aquela que muitas vezes é muito... tem filmes de terror gore que são muito mais a gente mais ri. Virou terrir. Não chamado de terror, é o terrir. Porque é aquele negócio, é o zumbi que tá lá, mas é o zumbi que quando pega o ser humano, ou seja lá qualquer coisa, estraçalha 1 milhão de pedacinhos. A esposa, a noiva do Chuck. E até mesmo o jeito que você vê um clássico do gore,
como é que é mesmo? Como é que ficou? Uma Noite Alucinante? Era, Uhum. né, o Evil Evil Dead. Dead. Evil Dead. 1, 2, 3, 4, damn. Que Ou no agora indiano. virou seriado, né? Eu tô acompanhando a segunda temporada agora do seriado do Ash vs The Evil Dead. Isso. E é isso. Ele brinca com esse terror do gore. Do sangue, tripas voando. Não precisa ser necessariamente um terrir, nem sempre vai pro É. lado da risada, mas talvez ele cause menos medo do que repulsa. E aqui no Whites? E, pois é, o Whites ele flerta com um pouquinho com os dois. Ele tem o seu peso de suspense, ele tem o terror, suspense, aquele que A tem algo, insinuação, o escuro, tem não algo de saber. errado nas brumas, tem algo de errado na floresta, toma cuidado com isso. Mas, por outro lado, tem o gore. Tem um gore E quando o gore aparece, não é aleatório. pra rir e nem é aleatório. Ele realmente é pra te causar aquele desconforto Uhum, agradável. com certeza. E aí que tá, Naomi. Já te levei pra muitos lugares no mundo. Só que dessa vez eu te levei pra um Um lugar lá pesado. Um lugar meio sinistro. Estados Unidos, interior dos Estados Unidos, né? Devia ser só Estados Unidos. Devia ser só um lugarzinho, interiorzinho, bacana, né? Mas não. História de uma família que se muda e através de tudo isso começa as aventuras da nossa heroína. E não me diz uma coisa, a impressão minha, não é? Mas é uma obra que não cabe o homem como ser central. Não entendo o que você quer dizer. Ou será que é loucura minha? Eu acho que. Como é que eu. Não quero. Tô hesitando assim para não estragar o final. Porque, vamos dizer assim, o final confirma isso que você está dizendo. Sabe? Que uma coisa que eu fui lendo e percebi da metade pro fim, além do fato do terror, nós já fizemos outros programas aqui na rádio em que eu participei com terror, né? Tipo Vampiro que Ri. Acho que a gente fez um do Vampiro que Ri também. Uhum, sim, sim, sim. Mas então eu fiquei mais que era só por causa disso. Na metade pro fim eu me toquei que não, que o Edson tinha me presenteado com mais um pai e filhos. Mais uma história importante, né? Dessa ligação também, além de outros temas. Mas ainda que tenha isso muito forte, pai e filha, não é o pai que é o lance. E ele deixa claro isso a história inteira, no início e principalmente amarra no fim. É a filha. O protagonismo é feminino. E o antagonismo também é feminino. O tempo inteiro persiste, não é, nessa máxima de que o universo que a gente não. Porque no Brasil, gente, a gente não tem muito isso, né? No Brasil é só uma passagem que vai embora. A gente não tem. Por mais que a gente queira trazer o medieval para o Brasil, trazer a cultura medieval, esse lado do. Historicamente com a gente foi outra coisa que a gente Foi, teve. E essa ideia de bruxos, bruxas e afins. Aqui pegou diferente, né? É, A gente tem as figuras que parecem uma coisa que leva mais para um lado tribal. A gente tem os xamãs, a gente tem um lado O pajé. místico, o pajé, mas a gente não é o que você falou, não é, a gente não tem essa cultura dessa bruxa que a gente liga com o medieval, dessa bruxa que a gente liga com Salem, que a gente liga com a Inquisição. A gente importou isso, mas ela nunca soa tão natural e nosso. Pra gente ainda é uma coisa. A bruxa de chapéu e caldeirão Isso. e animais Exatamente. rodando. Totalmente uma imagem que a gente enxerga já como importado, né? A gente enxerga como a brincadeira do Halloween. É. Mais até hoje em dia, então, mais até do que Dia das Bruxas. É o Halloween. É uma imagem bem importada mesmo, ela vem bem de fora. Uma mitologia dessas que a gente adora. A gente adora Thor. Sim. A gente importa várias mitologias que a gente adora, então antropofágico culturalmente, mas
A bruxa entra nisso. A bruxa, com certeza. E o jeito que essa leitura traz aqui, você vê que para os Estados Unidos, não. Para os Estados Unidos é muito mais enraizado. A gente sabe que com a Europa também vai ter uma outra relação, tanto a bruxa quanto o mago, mas nos Estados Unidos tem vou dizer, enraizamento da ideia da bruxa. Como a gente vê tantos filmes, tantos quadrinhos, né? Seriados americanos, a ideia de Salem mesmo. Uhum. Então, para eles, bate muito mais naturalmente do que pra gente. Vamos de 2 músicas. Eu fiz uma loucura hoje. Só hoje. Só hoje eu fiz uma. Normalmente a seleção de músicas é normal, mas hoje... Mas hoje ela vai ter. Assim que eu conseguir achar o raio do negócio aqui. Ah, tá aqui. Achei. Eu achei uma banda chamada The Witches, ou The Whites. Com a W, mesma escrita. com a mesma escrita. Então a gente vai ver uma música dessa banda e outra música de qualquer outra banda com Witches no nome. Então te prepara porque com The Whites vem Crying Clown, Crying Clown, Clown? Clown. E não é você, não é você, também não é você. Eu tô me perdido aqui. Ah, tá. E Witches com Surrender. Surrender. Então a gente vai ver 2 músicas, uma com a banda The Whites e outra com a banda The Witches. Programa Quadrinhos, daqui a pouco a gente volta. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. The Whites para Dark Sides. E aí, Nami, falando rapidamente da obra. A gente já começou a dar Da historinha. Da história, né? Vamos... Aquela brincadeira de história não linear, então como você falou, eles estão mudando para o interior dos Estados Unidos e a gente começa com a mudança. Acabaram de chegar e aos poucos o autor vai levar a gente para o passado, presente, costurar. Uhum. O famoso costura do roteiro. Ele vai fazer essa costurazinha. E a gente tem a mãe acidentada, logo de início a gente vê isso. Uma cadeirante, né? Cadeirante. Tem uma coisa que me chama E não muita só atenção, cadeirante, né? Como querem mostrar pra gente isso. Acidentou-se há relativamente pouco tempo Uhum. e o acidente ainda é um trauma na família. A gente pega uma família quebrada. Vários traumas. Primeiro a gente pensa que aconteceu uma coisa e a gente descobre que foi um problema que o pai tinha, um problema que não sei quem que aconteceu, um problema que rolou com a filha. Muito humano para uma coisa tão sobrenatural. Uhum. Isso é bacana. Ele vai lá e cria uma mitologia, então. Isso foi outro lado que eu gostei. Eu gosto de obras que fazem isso, quando você me traz os quadrinhos que fazem isso. Ele não pegou simplesmente um quadrinho de bruxas. E ele só faz mais um tipo de bruxas. Ele faz um tipo bem diferente, uma outra questão. Ele cria toda uma mitologia, que nem se assistir Olhos Famintos, já assistiu Olhos Famintos? E o cara cria todo um outro monstro, uma outra ideia. Já hoje em dia que é difícil você pensar, pô, vou criar uma coisa, vou criar mais um assassino em série. Tanto faz se é os Jogos Mortais, ou se é todo mundo Pânico é a comédia, ou se é o Pânico. Mais um assassino em série que quer fazer uma graça. É diferente de você ter um Jason, você ter um Fred Krueger, sabe? Aquelas ideias originais que vão criar um personagem para seguir um universozinho, uma mitologiazinha própria. O Whites faz isso de novo. Ele cria uma mitologiazinha, travei, desculpa, para bruxas. Diferente. Totalmente diferente da a que a gente falou. A ideia de bruxa é bem enraizada nos Estados Unidos. Uhum. E não tem exatamente a ver com essas bruxas. E ele consegue fazer um laço e é completamente diferente. Quem são essas criaturas, essas bruxas, qual é o tipo de acordo que acontece dessa relação com a sociedade. Eles ainda fazem uma costura historicamente para dizer que é uma parada que está ali, daí que vem as histórias das bruxas que a gente conhece, e o jeito que essa família, a história dela, os traumas dela, que vocês vão descobrir, né? A gente não pode dar esse spoiler, né? Que as histórias elas vão se revelando e se amarrando com as histórias que elas topam por acidente nessa cidadezinha do interior. Gostei muito.
fica realmente parecendo a criação do universo muito maior. Por isso, quando terminou, eu te falei, cadê o outro? Cadê o próximo volume, o 2, o 3? Você tem que downloadar, tem que encomendar, o que que eu faço? O cara faz uma espécie... Me surpreendeu. Eu tô acostumado a ler muito livrinho de história fechada, de bruxas e coisas assim, e serem vários genéricos, divertidos, mas vários genéricos. Eu achei que esse aqui trouxe um Mas diferencial. é aquele, né? A gente às vezes está tão acostumado com mais do mesmo. Isso, É, mesmo é, quando é bem feito. a gente não vai aqui falar se ele é bem feito ou mal feito. Isso, não é uma Mas crítica à qualidade. mas quando você pega o clichê e o cara fica só no clichê. Aviso, a gente já deu esse aviso um milhão de vezes. Clichê não é ruim. Mas você saber trabalhar com clichê que é o diferente. Isso. E quando você consegue quebrar ele de maneira bacana, criar uma nova vertente ou coisa assim, surpreendente, muito bom. Não é uma crítica, porque não significa que todo mundo tinha que estar fazendo isso, senão perde o É. sentido. O clichê não existe à toa. Sim. Mas ver um diferente, até porque ele trabalha com vários clichês. A própria história toda que a gente testemunha aqui, pai e filha, cruza por vários clichês. Sim. Mas ele dá uma renovada, ele traz um outro a mais, ele tenta trazer uma brincadeira. E é esse o fator que eu acho mais legal nele, a ideia familiar. Né? Que ele não é aquele do eu matei a família, a menina agora está solta, livre, está solta, pobre, coitada no universo. Não, a família está ali. A mãe teve um problema, né? Aliás, a mãe teve um acidente, o acidente não matou a mãe, ela vive com esse acidente, ela vive com as sequelas desse acidente, o pai vive com as sequelas. Exato. E Ele tem um trauma próprio. é saber ele trabalhar tem um com eles, problema não é próprio, um vício colocar próprio. por baixo do tapete, vamos em frente. Acho que essa é uma das obras mais legais nesse sentido. É como você falou, ele sabe, ele trabalha, ele pega os clichês e vai trabalhando em cada um deles. Uhum. Mas ele não cai no caminho simples, na linha simplória de resolver o assunto. Ele estrutura tudo e vai mantendo a gente naquele caminho. Isso é bacana, né? Tem gente que fica um pouco irritado quando lê uma história assim, que ele precisa do mastigado do início ao fim, com um final muito bem resolvidinho e fechadinho. Isso aqui não é o caso. É um arco bem fechadinho, mas dá a impressão da criação do universo maior, né? Uhum. Cita ideias como não chega a ser um spoiler aqui que vocês não tem como entender até aparecer, os ferros e tal, que são coisas que você não vai ser apresentado mais a fundo agora. O que mostra a criação do universo maior, que você falou. E não importa se vai ter outro. Não importa se você não vai ler nenhum outro volume, se vai ser escrito ou não uma continuação. Não é isso. Esse arco fica bem fechado, só fica criado um universo maior em volta. Que se enriquece a narrativa. Aquele gosto do quero mais, quero eu vou mais. imaginar mais. E engraçado você ter usado a palavra familiar. Que tem esse lance de família, mas assim você falou, até tinha entendido em outro sentido errado. Como eu cheguei a comentar no primeiro bloco nosso, que por mais que seja história do sobrenatural, como é familiar os temas abordados aqui. O problema do vício do pai, o trauma de uma família quebrada, uma jovem que sofre bullying e que tem dificuldade de encaixe, de aceitação e tudo mais. Mudança de cidade, tentando buscar uma nova vida para se reinventar, mas sem realmente procurar sanar os problemas que tem. Então ele chama para um monte de problemas que a gente vê ser abordado hoje em dia, em quadrinhos, séries, porque precisa que está o problema ali no seio da nossa família mesmo, e volta para a família. Essas questões todas que a gente convive e que a gente não está sabendo lidar. Uma coisa muito bacana que o pai traz aqui, que eu adorei que você me pôs para ler isso aqui, e que graças a Deus já há algum tempo eu consigo sanar esse tipo de problema na relação com a minha filha, da ideia do pai herói perfeito. E o cara não conseguiu, esse peso chega... Ele fala desse peso e é difícil. E da virada, da aceitação disso, de talvez
não ter que ser a pessoa perfeita, não ter que fingir ser a Uhum. pessoa perfeita, possa ser melhor para essa família do que esse outro peso, essa outra falsa cobrança que é ele mesmo que coloca em si. Então são problemas familiares demais. Você está falando de bruxa, de sobrenatural. Aparecem umas coisas aqui bizarras, gente. Pô, No início, na primeira cena, as 3 primeiras páginas, não é spoiler, vocês vão entender o nível de sobrenatural que tá dentro entomador, disso né? Não, aqui, quando comecei a pegar o cara, se isso daqui for nesse ritmo, né? ave, 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 Só a ave. pedrada da primeira Pô, criança, você já, nossa senhora. E ao mesmo tempo ele vai pegar esses assuntos familiares. Essa família quebrada que você olha e não e dizendo que que, todo mundo aí tá com a família quebrada, e que mas vai ter que se você reestruturar, entende. né? Vai ter que se reestruturar, Com certeza, vai ter que sanar muitos problemas, com certeza. que assim, alguns serão, não vou falar quais, nem como, mas alguns Lógico. serão, outros ficam ali quietinhos. Isso. A postura de encarar, né? Resolver outra história. Ah, é. Pelo menos a gente saber que tem um problema ali, a gente vai aí fazer isso com felicidade. Não é, a gente já se esforça Já. pra conseguir. Muito bem, mais duas músicas. Double World, da The Witches. E vamos com Witches Forget. Programa Quadrinhos, daqui a pouco nós volta. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta a alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Outra coisa. Muito bem. Vamos lá, Naomi. Bem, gente, eu não sei se a música vai entrar ou não, tá? Mas a piada foi Mas a boa. piada foi boa. A gente vai explicar. Naomi, uma cena. Uma cena. Uma cena. Você Aquele acaba comigo quando você vê velho essa cena momento dos onde eu quadrinhos bom desse, cara. falo, aquele momento onde tu pegou o quadrinho, tu fechou ele, né, tu lendo o quadrinho, tu fecha e começa a pensar O que acabou de que acontecer? que eu vi, meu velho. O que eu vi? Nossa, cara. Nossa. E o pior que isso é complicado, né? É que eu, assim, a que eu escolheria mesmo, vou te mostrar vazio, eu não vou falar, porque é spoiler demais. Mas, para a gente escolher uma boa, e eu sei que parece que não, mas é só porque a gente não quer dar spoiler, isso não quebra o fato que a gente falou, o protagonismo não é do pai. Mas eu sou um pai. Então é quando me tocou. É o pai se preparando para né, para o quebra-pau, para proteger a filha, e aquele momento que eu estava comentando no bloco anterior,
admitir para si mesmo todos os problemas e falhas e falar. E ele conversando com ele mesmo, né? Ele faz isso nessa cena. A partir desse momento ele faz isso mais uma vez, mas ele começa essa cena. Fala, vai lá, vai buscar tua garotinha. E ele mesmo fala pra ele alguma coisa assim, a frase, vai buscar tua garotinha, cara, vai lá. Que ele repete a frase que foi dita pra ele pela outra personagem lá, que eu também não vou entregar agora, porque ela tem uma passagem rápida e essencial. Mas, cara, esse momento me tocou. Esse momento eu levantei do sofá e falei, vamos! Eu fui com ele. Vamos buscar a nossa garotinha. Porque, putz, e antes até de eu falar mais de outra cena, ou também fazer você contar pra gente a sua, vale lembrar e falo porque esse momento destaca muito isso, as cores desse cara, velho, desse Hollingsworth, me deixam louco, cara. É uma paleta que você sabe quando a coisa é tranquila, você sabe quando a coisa é alegre, você sabe quando a coisa é tensa e quando a coisa é trágica, E ele faz sem detalhes, uma- sem texto, só a paleta dele. só a paleta. Ele faz uma coisa do borrado, eu não sei nem como é que você faz esse efeito, se é computador, o que que ele faz nas cores. Como é que eu vou dizer? Igual quando na câmera você está passando a câmera e ela passa pelo reflexo do sol e dá aquelas brilhos, aquelas luzes, né, coloridas do sol refletindo na lente da câmera. Que na verdade era um defeito, né, uma coisa que se evitava antigamente e que hoje em dia se usa como ferramenta, como estilo. Hoje em dia não, mas já faz tempo. E ele consegue colocar isso de um jeito muito louco nos quadrinhos. Sim. Sabe? Nesses momentos de tensão, somente essa questão psicológica, em que não é uma falta de pigmentação. A pigmentação aqui está correta, é que ela se desmancha quando o foco Como se passa. fosse uma energia passando. Isso! Pô, definiu Como se muito fosse bem. energia passando. A sensação que eu tive foi essa. Uma energia. Uma energia está ali presente, ela E a gente vê distorce o isso momento. da luz, né? É. Então ali ele está fazendo isso. Porque não tem uma fonte de luz dando um direcionamento igual aconteceria quando a gente filma. Ele usa desse efeito sem ter um direcionamento. Não é porque tem uma luz vindo de lá, não é isso. Eu não estou falando que ele passa para o papel esse mesmo efeito da câmera. Não. Ele usa esse efeito das luzes, do reflexo, mas como você falou, como se fosse energia, como se fosse sentimento, como se ele estivesse fazendo uma coisa sinestésica, de transformar sentimento em cor. Aí nesse momento, então, me pesa mais ainda esse efeito dele. Não podia deixar de dar mais esse crédito para o colorista, porque, lógico, o trabalho do colorista sempre vale, mas tem horas que o trabalho do colorista é uma parte tão essencial da narrativa, Sim. tão essencial da narrativa, que o trabalho não funciona do mesmo jeito preto e branco. Ou se fosse um colorista. Meio complicado dizer isso, mas se é aquela cor comum. O tradicional, se ele só completasse tradicionalzinho, sem fazer a brincadeira do efeito. Só colorisse, ele só colorisse, não te dava o mesmo efeito emocional que esse cara conseguiu arrancar. Essa sensação eu tive quando a nossa heroína cai na piscina. Que cena linda. E essa exatamente aparece algo no pescoço dela. Entre bolhas e a ferida. E a ferida. E a cor, esse rosa. Então, nesse momento, cara, o que é isso? Porque universo esse cara tá levando a gente? Sinestésico. Completamente sinestésico. Assim, é algo que não tem parâmetros. É bacana. E não Pouco fica, colorista é dada essa liberdade de poder brincar assim. e não fica brega, não fica poluído. Não. E outra coisa também que eu tenho muita preocupação, né, que ele notou. Você sabe que ela está na piscina, você sabe que ela está numa outra área, você sabe que a coisa está tudo aqui dentro. Né? Como você falou, se fosse preto e branco, a nossa mente teria que preencher tudo isso e não daria certo. Não, porque esta parte que a gente está comentando, por exemplo, o defeito desse colorista, isso aqui a mente não tem como. Não vai. Não. Não vai, ela não vai. Isso é ele que leva a gente, essa parte não dá. Cores a gente vai deduzir, o cabelo dela é desse jeito, a touca é desse jeito, o biquíni é desse jeito. Foi aí Agora essa parte vai Foi ali. aí que eu parei, cara, que eu tô. Esse cara tá me levando pra onde? Muito bom. Foi onde o momento não foi nenhuma questão de texto. Foi imagem mesmo.
Uhum. E aí, obviamente, quem está fazendo você a ler, né? Casamento bacana. Casamento perfeito, né? A gente fala várias vezes sobre questões da narrativa dos quadrinhos, envolver tanto diferentes sarjetas e tal. E ele usa várias diferentes sarjetas com isso, né? A gente não Sim. comentou isso dessa vez, mas ele faz todas as brincadeiras, ele não usa só o tradicional, não. É que realmente outros elementos dessa vez, Sim, o que a gente fala de sarjeta é aquele quadro, né? Aquela os linha, os entrequadros, entrequadros. E aqui, esses entrequadros somem. várias e várias Várias vezes. vezes o entrequadro ele desaparece, uma coisa vai se conectando, vai se unindo, vai se juntando à outra. E acaba pesando muito mais a brincadeira das coisas. Sim, aí é que elas Olha, se tornam coisa cada vez mais fortes, cada vez mais agradáveis. Não, é difícil. Tem horas que você me traz uns quadrinhos que, pelo amor de Deus, como é que escolhe a cena favorita? Olha essa página dupla dessa árvore. Nossa Senhora. Que pai é esse, velho? Sim. Que filha é essa? Muito Né, lindo que isso aqui. vai tão longe assim. Que vai muito longe. E, nome, é aquela obra que a gente não tem nem como evitar. Não é que a gente não tem nem como querer dizer que não, porque pega muita coisa. Pois é. Aparentemente é só terror, mas ela vai pegando outros caminhos. Vai pegando outros caminhos. Do final aqui também a gente não pode sair sem dar uma reforçada nisso. Eu não tive o tempo e eu ainda vou parar para dar uma lida nisso melhor, mas vale a pena para já contar para todo mundo que vai atrás dessa edição aqui da Dark Side Graphic Novel que trouxe pra gente. O final dela, e aí é tipo assim, um quarto dela, o extra que deve ter saído na edição original, né, por edição, numa parte mais escrita, quem você juraria? Porque também a gente não vai dar muito spoiler, mas tá ali nas primeiras 3 páginas tem um lance de jurar pra bruxa. É, E aí já mistura com uma tradição meio real, de Sim. mitos reais, jurar alguém pra bruxa, e ela vir buscar. E aí eles vêm trazendo historinhas, né? Ele vem trazendo assim, o autor vem trazendo reflexões, contando coisas que se misturam da vida dele até esse pensamento. Mas eu até passei rapidamente o olho e não terminei. Até falei pro Edson, não te devolvo hoje. Vim aqui, vim gravar, mas vou embora com esse refém. Então, quando vocês forem atrás de ler essa edição, não dispensem esse final, não. detalhe, esse final, quando eu cheguei no final que eu peguei isso, cara, aquele terrorzinho não foi embora não, velho. Ele se manteve. Pois é. Ficou lá quietinho. E aí não vou falar que é uma crítica, não, porque eu acho fantástico a Dark Side lá ter trazido essa edição. Acho que acabou de acontecer isso arrumandinho aqui. Não, tá bem. Achei fantástico ela trazer essa edição e muito bom que ela tenha trazido no final todos esses extras aqui. Uhum. Mas me deu a vontade que ela tivesse feito, que nem quando a gente está lendo um Alamu, ela ter colocado isso no final de cada história. de também. cada edição, Isso. entendeu? Não é para você ler ela toda e depois você quebrar só para essa parte escrita. Porque quando você lê, você também teve essa impressão pelo que você falou. Encaixa. Encaixa. Então você pode ler cada parte escrita no final de cada uma. Me deu um pouquinho a vontade de ter feito isso antes. Talvez quando eu reler, eu vou notar. Acabou esse capítulo, deixa eu ler aqui atrás a parte escrita desse capítulo. Então é a única coisa que eu falaria para Darkseid ter feito diferente. Mas foi bom, gostei. The Whites. The Whites. Com Who Riders. E vamos para a última música de hoje. Two Witches com Spirit Sacrifice. Spirit Sacrifice. Ok, então o programa Quadrinhos indo embora. Não me malbrigades. Valeu, Não essa sei pra onde. aqui. Eu tô querendo tirar nos 30 de novo. Puxa, eu prefiro, viu? Porque vamos sair dessa... Como é que é o nome desse caldeirão? Esse caldeirão, ele... Rapaz, ressignificou o caldeirão. Gente, você gosta de uma boa história de bruxa? tá aí uma história de bruxa já que... Leia, ressignificou. Diferente das de sempre. Só por isso já vale. Gente, programa Quadrinhos volta semana que vem, como eu sempre digo, com alguém, não sei como, não sei pra onde, não sei como, pra onde foi, quando vai. Numa vassoura Uma voando. vassoura voadora. Mas a gente volta semana que vem e continua com a programação da Rádio Utopia.